tarde, hoje, dia 24 de outubro, estamos aqui no Ministério Público do Estado de São Paulo, na Promotoria do Idoso, entrevistando o Dr. Delton Pastore, e iremos falar referente à pauta de um inquérito civil 6510 sobre a adequação das placas de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência. Dr. Delton, nós fizemos há um ano atrás como se fosse uma blitz entre a Polícia Militar, o jornal e a CET, referente a essa blitz de utilização das pessoas, as vagas de pessoas com deficiência e do idoso também. Porém, o que ocorreu é que a CET não poderia multar as pessoas que utilizassem essas vagas, porque os bancos não estavam adequados, com as placas adequadas para que fossem multados. Então, eu gostaria que o senhor me falasse um pouco sobre isso, como seria feito essa adequação pelos bancos e o que poderia ser feito também referente à CET nesse caso. Ok. Quando a gente percebeu que as vagas reservadas não eram fiscalizadas pelo agente de trânsito e, portanto, a violação ao uso das vagas reservadas sequer implicava a autuação dos infratores, nós instauramos um inquérito civil e, a partir daí, passamos a buscar, junto ao CET, medidas para essa fiscalização. No decorrer do inquérito civil, que já foi mencionado, houve alteração da legislação, sobreveio o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou o Código de Trânsito e, a partir daí, quem transgredir as vagas reservadas fica sujeito à imposição de uma multa e 7 pontos na carteira. É considerada uma multa, infração grave pelo Código de Trânsito. Então, a partir daí, o próprio agente de trânsito estava obrigado a fazer essa fiscalização e a adotar medidas como autuar e, inclusive, remover o veículo. Mas isso não foi suficiente, né? A simples mudança da lei federal não era suficiente. Por quê? Porque essa legislação dependeu de regulamentação. E a Companhia de Engenharia de Tráfego do município de São Paulo regulamentou essa alteração normativa e, a partir dessa regulamentação, que inclusive está na página desse órgão público municipal de trânsito, né? Passou a contar com a exigência de um projeto, da aprovação pelo órgão de trânsito, da implantação da sinalização dessas vagas e, por fim, na liberação dessas vagas para que o agente de trânsito pudesse adotar essas medidas sancionatórias, né? Bom, e com isso nós começamos a caminhar observando quais eram os estabelecimentos envolvidos nessa exigência, né? Contra quais estabelecimentos recaíam mais as reclamações, e passamos a ter contato sempre com as associações, os sindicatos, ou seja, os representantes desses grandes grupos, né? Os shopping centers e a Associação Brasileira dos Shopping Centers e a Associação Paulista de Supermercados foram chamadas aqui, e em várias reuniões nós fomos explicando, demonstrando a necessidade dessa implantação, dessa modificação para adaptação à lei, de maneira que vários estabelecimentos desses acabaram se adequando. Aqueles que não se adequaram estão respondendo aqui a inquéritos civis, né? Tanto na Promotoria de Justiça do Idoso como na Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência. Então, essa tarefa já pertence a vários colegas e nós prosseguimos, né, nesse momento com relação a essa recalcitrância.
Mas outros grupos também já foram chamados, né, como a Associação dos Comerciantes de Material de Construção, do Sindicato dos Comerciantes de Material de Construção e outras atividades. É o sindicato. A promotoria já chamou esses... Já fizemos uma reunião, já fizemos 2 reuniões, né? As universidades e também os hospitais, todos por seus órgãos representativos, né? Mas o que é importante ficar dito é que a lei está em vigor, de maneira que ela tem que ser cumprida, né? Em todas as suas etapas, inclusive quanto à regulamentação expedida pelo órgão executivo de trânsito, que é o CET. Entendi. Então, e qual o prazo que teria, a promotoria já chamou? Eles teriam algum prazo para poder se adequar? Nós temos monitorado esse trabalho, porque não é uma tarefa simples, né? Porque isso envolve muitos estabelecimentos, vários estabelecimentos no município de São Paulo, né? E através de reuniões a gente vem monitorando o sucesso dessa tarefa. Haverá outra reunião com esse segmento, né? E com outros segmentos, né? Para que essa legislação acabe sendo implantada de uma vez por todas pelos estabelecimentos que se enquadrarem nela. No caso das agências bancárias, então seria a FEBRABAN? No caso, bom, nós sempre, nessa questão de direitos coletivos, nós sempre buscamos chamar os órgãos representativos, os representantes do grupo, né? Porque seria um trabalho, talvez assim, sem fim, chamar um a um, né? Como é fácil entender. Então a gente sempre aborda o representante desses grupos, né? Então, no caso dos bancos, serão acionados através do órgão representativo, possivelmente a FEBRABAN. Eu queria que o senhor me falasse como está o andamento, o senhor já citou aí do inquérito, né? Sim. E como que é o andamento agora que já foram chamadas as entidades? Qual é o segmento? No primeiro momento, os órgãos de classe avisam os integrantes da associação e dos sindicatos, no sentido de que eles precisam se adaptar à legislação, né? No caso, já não tenham se adaptado, se atendido à legislação. Então, essas associações são utilizadas para esse trabalho, e na sequência nós marcamos uma nova reunião, né, juntamente com a Companhia de Engenharia de Tráfego, para que a gente avalie como é que esses estabelecimentos estão agindo. Por quê? Porque toda sinalização exige um projeto, né? Um projeto de engenharia que deve ser aprovado pelo órgão de trânsito. Então o CET tem nos seus dados como saber e como nos informar quem está realizando e quem não está realizando, como já aconteceu no caso dos shopping centers, né, de alguns deles, e dos supermercados. Tá. E gostaria que o senhor me falasse referente a essa placa, que é a placa adequada. Nós temos aqui, isso aqui é do Atacadão, que é uma placa, acredito que está adequada. Então, a placa de trânsito, ela vem disciplinada pelo próprio órgão de trânsito. Sim. Então isso é simples de conferir, está na página do próprio CET. Entendi. Tá? Existe inclusive uma portaria do DSV, né, que é a portaria 6617, né, que disciplinou esse tema. Tá? E os comércios e os bancos, né, eles têm que ter uma vaga para idoso e para pessoas com deficiência ou não? Seria uma só? O que a legislação exige
No caso do idoso, né, segundo o próprio Estatuto do Idoso, é que 5% das vagas sejam reservadas à pessoa idosa. No caso da pessoa com deficiência, que pelo menos 3% das vagas sejam reservadas à pessoa com deficiência. Essas vagas elas devem estar situadas, localizadas em locais para facilitar o acesso desse grupo, né, de vulneráveis, né, por razões óbvias, né? Então, é o que acontece nos shopping centers, nos supermercados. Essa é a explicação. São locais que têm um espaço maior. São locais próximos à entrada desses estabelecimentos. Elas devem ser localizadas estrategicamente com essa finalidade de facilitar o acesso. O que nós verificamos, né, em relação aos bancos, que foi o que a gente fez na reportagem, que muitos não têm nem espaço. Por isso que eu fiz a pergunta para o senhor, se precisa pelo menos uma vaga para cada para o idoso e para a pessoa com deficiência. Nós temos dois momentos em relação a esse assunto. O primeiro momento é da reserva de vagas, e isso tem a ver com a construção do prédio, né, ou com a adaptação de um prédio que vai ser utilizado com finalidade de acesso público, né? Então nós temos dois momentos. Um é da reserva de vagas e o outro é da sinalização de trânsito a ser instalada nessas vagas. São dois momentos distintos. Tanto que a fiscalização das vagas reservadas cabe à Prefeitura Regional e a fiscalização das vagas com a sinalização implantada cabe ao CET. E hoje, mesmo que esses bancos, claro, tem um tempo para se adequar, mesmo que eles não estejam adequados no momento, qual a posição da CET agora, nesse momento? Bom, como eu disse, a lei está em vigor, né? Então não é possível deixar de cumprir a lei, porque ela está em vigor, né? Então, o que, dentro desse panorama, né, de milhões de estabelecimentos atingidos pela alteração normativa, o passo é cobrar, né, é exigir desses estabelecimentos que cumpram o que está na lei, né, sob pena, inclusive, de responderem por uma ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público. Entendi. E o andamento agora do inquérito, o senhor já viu uma conclusão para isso? Então, o inquérito continua aberto, né, justamente monitorando esses estabelecimentos que ainda não se adequaram e aqueles que, apesar de instados, não se adequaram, já estão respondendo inquéritos civis, né, instaurados por ambas as promotorias e por todos os colegas, né, que fazem parte dessas promotorias, do idoso e da pessoa com deficiência. Muito bem, eu acho que basicamente é isso, doutor. Antes do senhor queria falar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado para dar complemento? Eu acho que é questão de tempo, né, para que a gente consiga atingir todos os envolvidos pela lei, né? Sempre lembrando que a lei está em vigor e tem que ser cumprida. Sim.